Atendendo aos pedidos, hoje a gente vai iniciar uma nova série que é sobre abdominoplastia. O que é abdominoplastia, você sabe? É a cirurgia plástica para correção de alterações na região abdominal. Ela pode ser realizada tanto por homens quanto por mulheres, porém o público que mais procura são as mulheres após a gestação. Você tem alguma coisa que te incomoda no seu abdômen? Conta aqui para mim nos comentários. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco da técnica cirúrgica, tipo de anestesia e algumas coisas relacionadas com essa cirurgia. Fique de olho que em breve tem muita novidade sobre essa cirurgia. Olá, e hoje no segundo vídeo sobre abdominoplastia, hoje nós vamos falar sobre anestesia nessa cirurgia. Então, uma dúvida muito comum, um medo muito comum das pacientes é qual tipo de anestesia. Então, geralmente o que ocorre? A gente faz uma consulta pré-anestésica, onde o anestesista e o paciente vão conversar e vai ser decidida a melhor técnica naquele caso. Mas, em geral, o que é feito nas abdominoplastias? Um bloqueio na coluna, que geralmente é raquianestesia ou peridural, e uma sedação ou uma anestesia geral, em alguns casos, certo? Essa associação é o que mais é realizado. Porém, cada caso é um caso e seu caso vai ser discutido individualmente com o anestesista no pré-operatório, certo? Fique de olho nos próximos vídeos, nós vamos ter um conteúdo muito interessante aqui sobre abdominoplastia. Olá, e hoje no terceiro vídeo sobre a série de abdominoplastia, nós vamos falar sobre a técnica cirúrgica. Então, na abdominoplastia clássica, o que é realizado? Então, a gente faz uma incisão na região inferior do abdômen, a gente faz uma dissecção de toda essa região abdominal, faz a aplicatura do músculo reto abdominal, que é o músculo do abdômen anterior, que geralmente está separado após a gestação, certo? Após essa aplicatura, a gente faz a tração dessa pele e resseca o excesso de pele e de gordura que está excedendo e reconstrói o umbigo, tá bom? Essa cirurgia pode ou não ser associada com lipoaspiração, dependendo de cada paciente e da necessidade. Geralmente a gente coloca um dreno, então fique de olho, no próximo vídeo nós vamos falar sobre mini abdominoplastia. Olá, e hoje eu vou falar um pouco sobre a mini abdominoplastia e como ela é realizada. Bom, a mini abdominoplastia é uma cirurgia um pouco mais conservadora do abdômen. É uma abdominoplastia, porém, alguns passos da abdominoplastia às vezes são dispensáveis, como, por exemplo, a aplicatura do músculo reto abdominal. Pode ser que a pessoa tenha só um excesso pequeno de flacidez na parte inferior do abdômen, então isso pode ser retirado sem que tenha que ser feito um descolamento maior e aplicatura do músculo reto. Em alguns casos, ainda assim na mini abdominoplastia, é necessário aplicatura. Uma diferença também é em relação ao umbigo. No caso da abdominoplastia clássica, geralmente a gente faz a tração à medida que a cicatriz do umbigo vai chegar lá na cicatriz inferior. Na mini abdominoplastia, geralmente isso não ocorre, a gente resseca só a pele inferior ao umbigo e o umbigo continua na mesma posição, tá certo? Bom, fique de olho, no próximo vídeo a gente vai falar de abdominoplastia pós-cirurgia bariátrica. Com a popularização da cirurgia bariátrica, muitas pacientes vão aos consultórios dos cirurgiões plásticos para solicitar abdominoplastia, que é uma cirurgia que dá muita qualidade de vida para essas pacientes, na medida que retira todo aquele excesso de pele, que fica sobrando após a grande perda de peso. E qual é a técnica usada nesse caso? Bom, em alguns casos em que é realizada a cirurgia bariátrica por vídeo, a minha preferência sempre que possível é realizar uma abdominoplastia clássica, conforme a gente falou no último vídeo. Porém, em alguns casos, o excesso de pele é tão grande que é necessário uma cicatriz em âncora. Então, além da cicatriz inferior, a gente tem uma cicatriz central para retirada desse excesso, tá? E quando a paciente já tem uma cicatriz central, devido a uma cirurgia aberta, que a gente fala, também a gente pode realizar a cicatriz em âncora, tá certo? Então fique de olho, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o pós-operatório da cirurgia de abdominoplastia. Então, como eu já disse, na abdominoplastia a paciente em geral dorme no hospital e no outro dia pela manhã, se estiver tudo ok, ela pode ir para casa. Ela vai com um dreno
Algumas vezes não é necessário dreno, mas vamos dizer que na maioria das vezes é necessário um dreno. Quanto à dor, pode ocorrer um desconforto sim, devido a toda a técnica cirúrgica que a gente faz, porém ela é tolerada com as medicações habituais e, se necessário, são feitas algumas medicações um pouco mais fortes. Em relação à posição pós-operatória, nos primeiros 15 dias é necessário que a paciente fique um pouco mais numa posição flexionada do tronco, que é para evitar a tensão na cicatriz e evitar esse alargamento da cicatriz. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a recuperação dessa cirurgia e quando você poderá voltar para suas atividades habituais. Fique de olho! Olá, e uma dúvida muito comum que surge em relação à abdominoplastia é a recuperação. Na era das mulheres empreendedoras, as mulheres que trabalham fora, que têm todas as suas atividades, a preocupação é quando eu vou poder voltar para a minha vida, voltar para o meu trabalho e tudo mais. Então isso vai depender um pouco, mas o fato é que no primeiro mês a gente exige um cuidado maior. Caminhar a gente já estimula desde o começo, mesmo porque vai evitar a trombose, juntamente com a injeção que a gente prescreve. Porém, atividades mais intensas, elas só podem ser realizadas após um período, de acordo com a técnica que for utilizada em cada paciente. Então, a academia não pode se retornar até um mês. Então, nesse primeiro mês é só uma caminhada, que vai aumentando progressivamente à medida que a paciente vai se recuperando. Após um mês, a gente pode até voltar com a academia, porém a parte abdominal ainda não pode malhar. Então, a gente espera um pouco mais que um mês. Entre 2 e 3 meses, a gente já pode ir voltando com as atividades praticamente habituais da paciente. Então, o paciente já vai poder malhar, poder fazer exercício físico, natação, após esse período, certo? Se for realizada a mini abdominoplastia, a recuperação é um pouco mais rápida, porque a gente não tem aplicatura do músculo reto abdominal, então a gente consegue liberar para uma atividade mais intensa antes de 2 a 3 meses. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa série sobre abdominoplastia. No feed tem outros vídeos falando um pouco mais sobre esse tema, que é muito importante aí para as mulheres que querem melhorar o aspecto abdominal. E se tiverem alguma dúvida, podem postar que será um prazer responder para vocês. Um grande abraço e até a próxima série!